Meus amados, eu tive um sonho muito revelador essa madrugada. E eu vou repassar a vocês esse sonho. Foi na madrugada de 18 para 19 de agosto, de ontem para hoje. Hoje é domingo, 19 de agosto de 2018. Eu sou a pastora Juliana Tuma da Costa, Ministério Casa de Oração Filadélfia, Belém do Pará. E o Senhor, Ele tem revelado aos seus profetas, viu, amados? Aquela palavra em Amós 3:7. Certamente o Senhor não fará coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Mas também Ele disse em Mateus 24 que o dia e a hora ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Amém? Então, o sonho, ele foi pessoas sendo arrebatadas para o céu, formando um véu de uma noiva. O formato das pessoas subindo, ele era exatamente de um véu. E conforme as pessoas iam subindo, pessoas iam saindo da terra e subindo para o céu. Amém? Só que as que já estavam muito alto formavam como se fossem estrelas. As que já estavam altas, as que já entravam na atmosfera do céu, já podiam ser vistas em forma de estrelas, e as que subiam estavam em forma de pessoas ainda. E ficava uma paisagem só, as pessoas subindo, as estrelas formando e o céu recebendo essas pessoas. E o interessante é que era de noite, parecia ser de madrugada. O Senhor não me revelou hora, e Ele não vai revelar isso a ninguém. Não adianta, amados. Quem falar que está sendo revelado dia e hora pelo Senhor é mentira, porque isso vai contra a palavra de Deus. E a Bíblia diz aí daquele que tirar ou acrescentar alguma palavra deste livro. Amém? Então o Senhor não vai revelar hora, dia, mas Ele me revelou a estação, podemos dizer assim, que era a noite, como se fosse de madrugada mesmo. Então foi muito interessante esse sonho. Achei muito conexo com a palavra de Deus. Amém? Porque nós somos a noiva. A noiva que será arrebatada é a igreja em Filadélfia, descrita em Apocalipse 3, dos versos 7 ao 13. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E é claro que, como todo sonho, nós temos que pedir a palavra. Nós temos que pedir, porque o diabo pode invadir o nosso sonho. Deus pode permitir que ele invada, pela permissão do próprio Deus. Porém, o que vai nos dizer se veio de Deus ou do diabo é a palavra, meus amados. Essa nunca mente, essa nunca falha. E a palavra me revelou claramente que vinha de Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2 ao 15, diz assim a palavra do Senhor: eu os prometi, olha só, as pessoas sendo arrebatadas formavam um véu de uma noiva. E olha só o que a palavra disse aqui, a partir do versículo 2 até o 15. Eu os prometi um único marido, Cristo. Confirmação perfeita, querendo apresentá-los a Ele como uma noiva pura, como uma virgem pura. A formação de um véu nas pessoas arrebatadas remete à pureza, a pureza da noiva. Aleluia! E continua a palavra: o que receio e quero evitar, Paulo falando, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Ou seja, o nosso foco deve estar em Cristo, nós devemos esperar nele. Devemos esperar nele a revelação, devemos esperar nele o tempo perfeito para que todas as coisas se cumpram. E não nós, como homens falhos, colocarmos
data, colocarmos hora. Então eu creio que essa palavra ela está caindo perfeito para o contexto que nós estamos vivendo. Porque muitos pregadores têm colocado dia e hora. Isso não está agradando a Deus. Deus está nos falando o quê? Através de sonhos, através de profetas, através da palavra, através de sinais no céu, na natureza, que está perto o dia do arrebatamento, que está perto. Agora daí a marcar dia e hora, não é conosco, não cabe a nós. E Paulo continua, pois se alguém lhes vem pregando que Jesus não é aquele que pregamos, ou se vocês acolhem um espírito diferente do que acolheram, ou um evangelho diferente do que aceitaram, vocês os suportam facilmente. Ou seja, os enganadores, né? É isso que Paulo está falando. E segue no verso 5, todavia não me julgo nem um pouco inferior a estes super apóstolos. Quer dizer, querem dizer que são melhores do que nós. Mas Jesus mesmo disse, deu graças ao Pai por ter ocultado essas coisas dos sábios e entendidos. E glorificou ao Pai por ter revelado aos seus pequeninos. Amém. Eu posso não ser um orador eloquente, contudo tenho conhecimento. Paulo se vangloriava do seu conhecimento, não humano, mas na palavra de Deus. E por isso recebia conhecimento na revelação. Uma coisa puxa a outra. Revelação sem palavra é adivinhação. Amém? Temos que ter muito cuidado com isso, meus amados. De fato, já manifestamos isso a vocês em todo tipo de situação. Será que cometi algum pecado ao humilhar-me a fim de elevá-los, pregando-lhes gratuitamente o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo delas sustento a fim de servi-los. Paulo estava colocando as coisas em pratos limpos, como dizem. Paulo estava expondo a verdade, e é assim que nós devemos ser agora nesses últimos dias, amados. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Deus vai mandar suprimento. Ele vai mandar através de pessoas, através de situações, mas nada vai nos faltar. Como ele disse em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. E continua aqui, fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim. Tão certo como a verdade de Cristo está em mim, ninguém na região da Acaia poderá privar-me deste orgulho. E por quê? Porque não os amo? Deus sabe que os amo. Quer dizer, ele estava expondo tudo que faço é por amor. Eu não precisava fazer. Eu era um judeu legítimo, um mestre da lei. Paulo era rico, irmãos. Paulo era rico. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele deixou tudo para trás a fim de pregar o evangelho. Primeiro aos judeus, porém rejeitaram. E então Paulo partiu para os gentios. E hoje nós somos a resposta do sacrifício de Paulo, porque como gentios estamos alcançados. E agora o Senhor irá abrir o entendimento dos judeus. Paulo também disse que nós como gentios provocaríamos ciúmes nos judeus. Isso já está acontecendo, porque o nosso conhecimento como gentios é elevado e causa ciúmes mesmo, mas é para que eles comecem a refletir. Poxa, será que não tem sentido o que esses gentios estão pregando? Porque eles pregam as escrituras, eles pregam aquilo que nós aprendemos desde criança, desde o bar mitzvah, né, com 13 anos, que o menino judeu já começa a ser responsável, já começa a ter acesso às escrituras, à lei, como eles dizem, mas também aos profetas, não só o Pentateuco, como os profetas. E todos os profetas anunciaram o Mashiach. Todos os profetas anunciaram que o Mashiach é Yeshua.
Para nós gentios, o Messias é Jesus. E Paulo segue: continuarei fazendo o que faço, a fim de não dar oportunidade àqueles que desejam encontrar ocasião de serem considerados iguais a nós, dizendo, iguais a nós nas coisas de que se orgulham. Pois tais homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E isto não é de se admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, mas o fim deles será o que as suas ações merecem. Então vamos dar ouvidos aos verdadeiros profetas. Vamos dar ouvidos àqueles que sonham, àqueles que têm visões, àqueles que têm todo tipo de revelação baseados na palavra de Deus. Que quando sonham, repassam a palavra. Que quando têm visão, repassam a Bíblia. As Escrituras, amados, essas não mentem jamais. O dia do Senhor está próximo. Porém, dia e hora ninguém sabe. Por isso temos que estar preparados, puros como a noiva de que Paulo começa falando aqui nessa palavra, em 2 Coríntios 11. Eu quero apresentá-los a Jesus como uma virgem pura, como uma noiva pura. Foi esse véu que eu vi subir. E eu estou repassando hoje, com muita alegria. Esse sonho me deixou muito alegre, muito feliz, muito em paz. Porque eu sei que sou uma pregadora maranata. Eu sei que larguei tudo pelo Evangelho como Paulo, sem cobrar nada por isso, sem vender aquilo que é impagável, invendível, se existe essa palavra na língua portuguesa, que eu nem sei, eu estou falando agora. Mas isso é Evangelho. Isso é sonho profético. Que possamos aprender a repassar o que recebemos do Senhor Jesus na sua palavra. Amém, meus amados? Então este foi o sonho. Provavelmente eu vou estar falando em vídeo na terça-feira, que é quando eu entro ao vivo, quando eu coloco no YouTube. Mas eu já quis adiantar hoje, já quis mostrar. Amém? Porque nós estamos vendo tudo acontecer em tempo real. Tudo está acelerado, tudo está rápido. Porque o Senhor Jesus tem pressa de resgatar a sua noiva, de arrebatar. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. Nós aguardamos por ti com vestes limpas, como a tua igreja verdadeira em Filadélfia. Amém e amém.